Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Canal esse que tem por objetivo ensinar a palavra de Deus. Desde já, convido você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também compartilhar esse vídeo com mais alguém, pois ajuda o nosso canal a crescer e assim mais pessoas chegam ao conhecimento de nosso canal. Vamos então ao penúltimo vídeo da nossa série devocional sobre a oração. Vamos falar hoje sobre temos que orar por quem? Temos que orar por quem? E essa é uma resposta na qual encontramos, como sempre, na Bíblia Sagrada, ou seja, na Palavra de Deus. Convido você a ler comigo a parte B de um versículo que está na carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B, só para servir de pontapé inicial. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Dentro dessa pergunta que fizemos inicialmente, nos leva a uma condição de pessoas não egoístas, pois há muitas pessoas que, infelizmente, ao orarem, só apresentam a Deus os seus interesses. Prosperidade financeira, prosperidade familiar, ganhar muito dinheiro, ter boas coisas aqui na terra, entre muitas outras coisas. Porém, quando olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia nos leva a uma dimensão totalmente diferenciada. Sendo assim, nós temos 3 respostas para essa pergunta. Temos que orar por quem? Primeiro lugar, devemos orar pelas autoridades constituídas. E quem nos ensina isso é o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, na parte A, dizendo: admoesto-te que se façam orações por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Ou seja, é uma clara referência na qual o apóstolo Paulo nos instrui que devemos orar pelas autoridades constituídas. Aqui nós podemos então falar, quando o apóstolo Paulo diz pelos reis, podemos incluir todos aqueles que exercem autoridade. Esse rei aqui, na nossa Constituição, pode ser uma referência à pessoa do presidente da República, já que a nossa nação não é uma nação monárquica, mas democrática. Mas o apóstolo Paulo ainda diz que nós devemos orar por todos os que estão em eminência. Devemos orar pelos ministros que compõem todo o governo de uma nação. Podemos orar
pelos seus parlamentares, podemos orar por todas as autoridades civis, militares e, enfim, todo o clã, todo o grupo de autoridades, seja ela em qualquer área e que está em eminência, requer a nossa oração. Devemos orar pelo poder legislativo, pelo poder executivo e pelo poder judiciário de nossa nação, para que Deus conceda sabedoria, misericórdia e graça para que todos governem debaixo do temor do Senhor. Mas ainda, temos que orar por quem? Segundo lugar, devemos orar pela liderança de nossa igreja. Quem ensina isso é o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 18. Ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a vossa maneira de viver. Ou seja, é um dever de cada cristão lembrar de seus pastores em oração. E aí nós podemos pegar esse gancho aqui de pastores e incluir todos aqueles que exercem uma liderança eclesiástica na igreja. Orar pelos pastores, orar pelos presbíteros, orar pelos diáconos, orar pelos evangelistas, se assim na sua igreja tiver, orar pelos bispos, se assim a sua igreja tiver, orar pelos missionários que estão em missão, ganhando almas para o Senhor Jesus, e assim sucessivamente. Jamais esqueçamos de orar pela liderança de nossa igreja, para Deus guiar, para Deus dar sabedoria, para Deus dar os dons necessários, para que Ele toquem a obra de Deus da melhor maneira possível. Mas ainda, temos que orar por quem? Terceiro lugar, devemos orar pela nossa nação, ou também nações. O Salmo 122, versículo 6, o salmista diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Agora você pergunta, Jerusalém porventura era uma nação? Lógico que Jerusalém era uma cidade, a capital de Israel. Mas lembre daquele texto que o Senhor Jesus manda aos discípulos pregarem o Evangelho e diz que eles deveriam começar por Jerusalém e depois irem para as outras nações. Em algumas ocasiões, Jerusalém era tida como uma nação, mesmo que não fosse de maneira literal. Mas aqui o salmista nos orienta a orarmos pela paz daquela cidade e também daquela nação de Israel. E aí há uma necessidade de orarmos pelo nosso Brasil, orarmos pela nação de Israel, orarmos por todas aquelas nações do Oriente Médio que vivem em confronto de batalha contra Israel e por todas as nações do mundo. Pois tem um salmo que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
E por misericórdia, nós aqui do Brasil podemos dizer que esta nação, o Deus que nós cremos, é o Deus Jeová, é o Deus dos céus, é o Deus Todo-Poderoso. Recapitulando, temos que orar por quem? Primeiro, autoridades constituídas. Segundo, liderança da igreja. Terceiro, nação. Que nós então, a partir de hoje, possamos orar a Deus, interceder por cada uma dessas coisas que eu acabei de citar e que o Deus de Israel haja em prol das autoridades constituídas, da liderança da igreja e das nações, em especial o nosso Brasil. Amém? Não se esqueça do que o apóstolo Tiago diz. Tiago 5,16, parte B. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A sua oração tem poder. A sua oração pode mover a mão de Deus. Amém, meus queridos? Até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro, e que a misericórdia do Deus de Israel seja sobre você, hoje e sempre. Até mais!